Meus amigos do PlanoCast, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast, que é para levar conhecimento na prática, no dia a dia, para você ouvir já com papel e caneta na mão e aplicar imediatamente no seu negócio. Meu nome é Tomás Morganti, CEO do Plano Empresarial, uma consultoria de empresas, uma escola de negócios que ajuda na prática as pequenas e médias empresas a executarem o planejamento estratégico e tantas outras atividades em seu dia a dia. E eu tô aqui hoje, mais uma vez, com o nosso amigo, sócio, parceiro, Felipe Machado, nosso diretor de pessoas, de conhecimento dentro do Plano Empresarial. Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito bem-vindos todos que estão nos assistindo, nos ouvindo. Hoje a gente vai vamos desmistificar alguns conceitos de uma tríade que é extremamente importante para qualquer empresa, para qualquer empresário. Hoje o nosso tema será missão, visão e valores, que são os ingredientes que compõem a cultura dentro da empresa. E esse podcast está imperdível. Ô Felipe, missão, visão e valores, né? É algo que a gente ouve bastante, né? E de diferentes formas, de diferentes jeitos. Aqui a gente quer trazer a nossa visão a respeito desse tema e o porquê ele é tão importante dentro de uma construção de uma cultura empresarial positiva, de sucesso, de crescimento, de uma mentalidade de crescimento. E se você sempre teve dúvida a respeito disso, de como implementar isso na sua empresa, ou de como compartilhar isso com a sua equipe, de como desenvolver e identificar isso, fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que você vai ter exercícios práticos e você já pode se reunir com o teu time depois e, mão na massa, colocar isso para rodar dentro da sua empresa também. Sigamos com o nosso trabalho do dia. Felipeira, conta para nós aí. O que é esse tema? O que é missão, visão e valores, de uma forma que as pessoas entendam, digamos assim, de uma vez por todas? Se você tem dúvidas com relação à missão de uma empresa, hoje nós vamos esclarecer, você vai sair daqui com clareza do que representa isso dentro da sua empresa. A missão, ela é a base de todo o planejamento. A missão de uma empresa é a razão da empresa existir. Por que a minha empresa existe? Para que a minha empresa serve? O que eu vou fazer com a minha empresa? Onde eu quero... qual que é o meu propósito? A missão ela está ligada com o propósito da empresa. O que eu quero com essa empresa? Qual que é a transformação que eu vou gerar no mundo com essa minha empresa? Então a missão ela é toda essa base, ela que vai direcionar todo o planejamento da empresa, porque é a partir da razão de existir que eu vou começar a construir os meus objetivos, que eu vou começar a construir todos os passos que a minha empresa vai dar dentro do mercado. Essa forma eu vejo que é a forma mais clara de entender qual que é a razão da minha empresa existir, por que eu existo no mercado enquanto empresa, o que eu quero com isso. Essa é a base da missão, que vai ditar todo o resto do planejamento da empresa. E aqui a gente já pode até quebrar um mito logo de cara, né, Felipe? Quando você fala assim, a missão, o impacto que eu quero levar para o mundo, ou que a minha empresa quer levar para o mundo, a sua cidade é o seu mundo, é a sua realidade. Então, às vezes, um negócio local, mas aí fica coisa para empresa grande, por exemplo, né? E não é uma realidade. O mundo pode ser a cidade, a rua, o bairro, onde aquela empresa está inserida, onde ela causa impacto nesse dia a dia, né? Na existência dela, digamos assim, né? E aí, quando a gente já traz agora para o ponto da visão, Felipe, aí eu vejo que muita gente confunde esses dois pontos, né? O que é a visão na sua forma de entender o assunto? Para você que ainda tem dúvida na visão, eu vou deixar bem claro, ainda relacionando com a missão. Mas antes eu vou falar uma coisa, aqui no Plano Empresarial a gente trabalha a mentalidade. Então se você tem essa crença que o Tomás acabou de falar, isso é uma crença de que o mundo é como se fosse, eu tenho que chegar em todos os lugares, eu tenho que chegar até fora do país. Isso é um objetivo, pode ser um objetivo da sua empresa. Mas para as empresas que ainda não têm tantos braços assim, empresas que são menores, o mundo da empresa é a própria cidade, é a própria região. Às vezes abre uma filial aqui numa cidade próxima. Então essa realidade ela pode ser aplicada
a missão, ela não pode, ela deve ser aplicada em qualquer empresa de qualquer tamanho. Isso é um critério básico para uma empresa, para ela sobreviver e se manter no mercado, é ter uma visão. O que eu sou, né? O que eu sou, o que é a minha empresa, né? Qual que é a minha razão de existir enquanto empresa. Então isso é muito importante. E a visão, a partir do momento que eu sei quem eu sou enquanto empresa, qual que é a minha razão de existir enquanto empresa, a visão é aonde eu quero chegar com isso. Onde eu vou chegar? Então a visão, ela vai direcionar a empresa nos próximos passos de onde ela quer chegar. Uma visão, ela tem que ser desenvolvida, criada de 3 a 5 anos, é uma projeção. A visão, ela é a visão de futuro, é o que eu quero com essa empresa, eu sei o que ela é, a razão dela existir e onde que eu vou chegar com isso. E aí a gente pode pensar num processo até de expansão, né? Uma empresa que começa pequena, começa numa cidade, daqui a pouco tem uma filial na cidade, depois quer abrir na região, aí abre várias lojas na região, depois amplia para um outro estado e por aí a empresa vai crescendo, se desenvolvendo, mas para isso tem que ter a visão. É a visão do empresário enquanto empresa, enquanto CNPJ, né? Ele está vendo um futuro, onde que eu quero chegar. Então a visão, ela tem que ser desenvolvida com esse pensamento de futuro, de 3, 5 anos, que é o ideal. E aí já fica uma dica, né, Felipe? Você falou da visão de 3 a 5 anos, né? Uma coisa que eu vejo que na prática a gente tem conseguido ter boas colheitas com alguns clientes de consultoria que a gente tem, é justamente o desmembramento dessa visão. Porque a visão ela pode ser de 10, de 20, de 30 anos, se a empresa quiser. Mas às vezes ela não fica palpável para as pessoas verem que aquilo é possível. Então, por exemplo, uma empresa que quer ter 15 lojas, né? E tem uma visão, por exemplo, a gente quer ter 15 lojas em cada estado do sul do Brasil, por exemplo. Ela tem que começar com 1, com 2, com 3. Então, nos próximos 6 meses, 12 meses, qual que é a visão para esse período? Porque a gente fica naquelas pequenas conquistas, digamos assim, e que vai mostrando, inclusive, que a empresa está conseguindo realizar isso, né, meu amigo? E aí, para a gente poder conectar esses 3 pilares, Felipe, que a gente falou da missão, razão de existir, a visão, aonde que a empresa quer chegar, de acordo com o período que ela estabelece para isso, o que são os valores nessa salada de fruta? Muito bom, muito importante. Os valores de uma empresa, eles têm que representar os valores do empresário. Os valores são as atitudes, os valores são os comportamentos das pessoas, dos colaboradores, dos líderes que estão ali dentro da empresa. Então, o valor, ele está mais ligado à prática do dia a dia, para chegar nessa visão e com base na missão. Então, os colaboradores, eles são peças fundamentais para a empresa e eles têm que saber qual que é a razão dessa empresa existir. A partir do momento que o colaborador tem clareza, os colaboradores eles têm clareza dessa razão de existir da empresa e eles sabem aonde eles vão chegar, aonde a empresa vai chegar. E eles usam as atitudes, os comportamentos que são necessários para alcançar esse resultado, a empresa chega onde ela quer. Mas aí, para definir os valores, a empresa tem que saber também quais são esses valores, né? Para os empresários conhecerem, a empresa tem que saber quais são esses valores. Então é importante ter esses valores muito bem definidos e claros, comunicados com clareza para os empresários, para os colaboradores, para eles poderem entender isso aí, qual que é a forma que eu vou me comportar dentro da empresa, quais são as atitudes que eu tenho que ter dentro da empresa, quais são os meus comportamentos, qual é a forma que eu preciso me comportar dentro dessa empresa para a empresa crescer, para a empresa chegar aonde a gente quer que ela chegue. E aí cabe uma peça fundamental, importante demais em todo esse processo, a liderança. É chave para esse processo, para conectar a missão, visão e valores com os colaboradores da empresa, para disseminar isso aí dentro da empresa. Então é muito importante. E missão, visão e valores é um primeiro passo para o planejamento estratégico, que é onde a gente vai, através do planejamento estratégico, esmiuçar, né? Colocar objetivo por objetivo, ação, tarefas, responsáveis, delegar, construir todo esse planejamento junto para que a empresa alcance aquilo que ela quer alcançar em 3, 5, 10, 15 anos. Planejamento estratégico é importante a gente tá fazendo anualmente, revisitando e remodulando, não é algo que está escrito em pedra, né? Tem que estar sempre, é muito dinâmico.
Então a missão, a visão e os valores da empresa, eles compõem a cultura organizacional. Isso que vai ditar o que é a cultura dentro da empresa. Que a cultura nada mais é o jeitão da empresa, é a forma como a empresa ela se comporta. E aí a empresa sabe, através da missão, qual que é a razão de existir, a empresa sabe, através da visão, aonde ela quer chegar, e a empresa sabe, através dos valores, como que eu preciso fazer, quais são os meus comportamentos, as minhas atitudes para eu chegar onde eu quero. Então é assim, algo essencial para uma empresa ter missão, visão e valores bem definidos, comunicados com clareza para a equipe. E isso é algo que tem que estar no dia a dia, na rotina, tem que estar internalizado dentro das pessoas. Essa é a verdadeira essência da missão, visão e valores. É isso que é missão, visão e valores. Todos os colaboradores eles têm que saber isso, tem que estar na ponta da língua. Quantas vezes a gente já chegou em empresas, já não sei nem te falar quantas, de chegar numa empresa e perguntar para um colaborador qual que é a missão da empresa, ele não sabe responder. Qual que é a visão da empresa? Não sabe responder. Quais são os valores da empresa? Não sabe responder. Mas aí você entra no site da empresa e está lá no site missão, visão e valores. Mas o colaborador não sabe responder. Já tive caso de chegar em empresas que o gerente não sabia, o diretor não sabia qual que era a missão, visão e valores da empresa. Então, isso também é algo que a gente tem que defender. O empresário ele tem que defender. A linha de liderança ela tem que defender, ela tem que incorporar e ela tem que defender isso aí dentro da empresa, porque pode parecer que é algo irrelevante, mas isso é essência dentro da empresa. É importante ter esse direcionamento para a empresa poder crescer. E mais para frente a gente vai falar algumas coisas a respeito disso aí também, de empresas que às vezes crescem sem saber por que cresceram. E é interessante, Felipe, você comentar isso, porque o que acontece? Aí você falou é o que forma a cultura empresarial, né? A cultura corporativa dentro da empresa. E se a empresa não documenta e comunica isso acontece organicamente. Ou seja, os valores que não estão sendo comunicados, eles estão acontecendo no dia a dia. Aí quando você não vê uma missão e uma visão documentada e comunicada para as pessoas, gera muitas vezes aquele senso de falta de motivação, as pessoas não sabem que estão alcançando alguma coisa, você não consegue manter a equipe engajada porque ela não está vendo aonde que ela quer chegar, ela não está sabendo se ela está chegando, se ela não está chegando, entende? Então eu vejo que tem pontos aí importantes desse processo que ele não pode assim ficar negado pelo empresário que acha que tem dentro dele, e que as pessoas não sabem. E uma coisa ali na questão dos valores, que eu vejo que faz muito sentido, né, brother? Os valores, eu vejo que ele tem muito assim da essência do próprio empresário. Né? Por mais que tem empresas, por exemplo, que empresários, né, que são investidores, ou que não é aquilo, por exemplo, uma empresa que fale da essência de vida daquele cara, por exemplo. É um negócio para ele. Mas ainda assim, como que essa pessoa se comporta no dia a dia? Então, por exemplo, quando a gente documenta os valores de uma empresa, a gente está, por osmose, dizendo que a gente não aceita. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o valor é honestidade, a gente não aceita a falta de honestidade. E isso fica bem fácil de conduzir o colaborador depois no dia a dia, porque isso está claro, ó, honestidade é um valor. Por exemplo, um valor que o plano empresarial tem, que a gente está buscando construir esse valor, é a simplicidade na comunicação. Então, quando a gente fala algum termo técnico, por exemplo, alguma palavra em inglês ou abrasileirada ou juntada aí nos dois, a gente procura, de alguma forma, tentar dizer o que isso significa para que as pessoas que estão chegando, estão se despertando para esse desenvolvimento pessoal e empresarial, possam entender o que a gente está falando e de que maneira que a gente está falando, né? E aí, Felipe, já para a gente seguir para a prática do processo, né? O que não é o tema? Essa daí é boa, muito boa. Para você que não sabe o que não é missão, visão e valores, eu vou deixar muito claro isso aqui para você. Não são objetos decorativos, lindos, maravilhosos, quadros belíssimos, pinturas extraordinárias que as empresas fazem nas paredes e deixam lá. Não, isso não é missão, visão e valores. Site, né?
ou no site. E isso são apenas objetos decorativos, tá? E missão, visão e valores também, isso acaba gerando até piadas internas entre os colaboradores. Pode perceber, empresas que não valorizam esses 3 pilares, muitas vezes os colaboradores até fazem piadas com a missão, com a visão e com os valores. E é aquilo que você falou, Tomás. Uma empresa que não tem missão, visão e valores, a gente está falando que não tem definidos, que não tem documentados, porque toda empresa tem. Ela tem. Principalmente os valores. Principalmente porque... Por que eu falo que toda empresa tem? Pelo seguinte, toda empresa tem uma cultura. E a cultura ela é baseada em missão, visão e valores. Agora, cabe ao empresário fazer isso de uma forma consistente, fazer isso de uma forma clara, objetiva, comunicar para os seus colaboradores, porque muitas vezes o empresário acha que tem, foi o que você falou, acha que tem. Porque para ele tem muito claro aquilo ali, mas ele não comunica, ele não transfere aquilo ali para os seus colaboradores, então não tem. E muitas vezes quando o empresário não documenta isso, não faz um estudo mesmo para construir essa base para a empresa ela cria uma cultura que é uma cultura baseada em fofoca, que é uma cultura baseada em procrastinação, que é uma cultura baseada em falta de comunicação, falta de feedback. Então a empresa ela vai ter uma cultura, só que uma cultura negativa, uma cultura que muitas vezes, prestem bem atenção no que eu vou falar, muitas vezes uma cultura negativa ela é disseminada muito mais rápido do que uma cultura positiva dentro da empresa. Que é o podre. O podre ele se espalha de uma forma assim que contamina até as frutas boas que tem dentro da empresa. Então, meu amigo empresário, missão, visão e valores, dá trabalho, cara. Ter isso aí bem definido dentro da empresa dá trabalho. Requer dedicação, requer esforço, requer comunicação, requer parceria, requer colocar os colaboradores, o empresário, os líderes dentro da empresa, colocar os colaboradores em sintonia, na mesma sintonia. Que aí vai reger uma orquestra que vai ficar aquela coisa belíssima de se ouvir. Mas que é construída, né, Felipe? No dia a dia, né? No dia a dia. Cultura, a melhor definição que eu vejo para ela é aquilo que as pessoas fazem quando ninguém tá vendo o que elas estão fazendo. Isso é a cultura de uma empresa. É o que as pessoas estão fazendo nos bastidores, né? E aí tem muito da essência, digamos assim, impura do ser humano, que precisa ser corrigida, que precisa ser lapidada, que precisa ser trabalhada. E você sabia, meu brother, que eu já tive casos de cliente que dentro desse processo de missão, visão e valores, para poder, cara, peraí, vamos para onde? O que vocês querem fazer da vida? Os donos resolveram vender a empresa. Porque aquilo não fazia sentido. A hora que eles pararam para pensar bem, não faz sentido isso aqui. Não faz sentido para minha existência, não tem por que eu estar aqui. Entende? E aí eu vejo que isso é uma coragem. É uma coragem de você tomar uma atitude. Da mesma forma que você precisa ter a coragem de fazer o que precisa ser feito, nesse momento você define o que você não quer fazer. Então, por isso que é tão importante o empresário tirar isso de dentro da cabeça dele e colocar para as pessoas o que ele está vendo, aonde que ele quer chegar, o que ele vê enquanto missão de vida. Isso, assim, não precisa ser gourmetizado. E, sabe, esse é um ponto que eu tenho batido em algumas vídeos nossos, sabe, Felipe? Porque eu vejo que as coisas começam a ficar tudo com um nomezinho bonito, entende? E perde a essencialidade do processo, entende? Cara, ontem, pra gente estar aqui hoje, eu trabalhei até 2 horas da manhã, quase. Por que eu fiz isso? Porque, cara, tem algo nesse processo que me motiva, entende? A gente não tá aqui nesse momento agora, vamos assim, sendo remunerado financeiramente para fazer isso, mas tá na essência, eu quero fazer, eu quero dizer, eu quero comunicar, né? Então faz parte dos nossos valores, isso, né? Ser simples, né? Querer levar conhecimento para as pessoas, o conhecimento que a gente tem, né? Aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente quer fazer, né? E aí, Felipe, vamos pensar agora aqui. Você trabalhou o que não é o tema, né? Aonde que você vê, por exemplo, assim, a questão de obstáculos, crenças, os jargões, aquela cultura popular a respeito disso, e que você pode traduzir para ajudar as pessoas a entender ainda mais esse tema, caso ainda não esteja entendendo, porque a gente mesmo já trouxe alguns debates a respeito do tema, né?
Então é um assunto que a gente não vai esgotar ele nesse momento aqui, mas serve para a gente ajudar no direcionamento, né? Com certeza. Uma das coisas que eu vejo assim que é uma crença que os empresários têm, e eu vejo que é uma das principais, tá? É aquele empresário que acha que missão, visão e valores não serve para nada. É aquele empresário que acha que missão, visão e valores é só para cumprir. Principalmente quando a gente fala assim de empresas que têm até algumas leis, algumas normas para poder cumprir, e aí coloca aquilo ali só para ficar bonitinho na parede, Só porque o consultor falou que tinha que ter, né? só porque o consultor falou que tinha que ter, só para o auditor ir lá e ver que tem aquilo ali. Então, é uma crença. É uma crença, porque a missão, a visão e os valores, quando colocados em prática, em sua essência, eles vão dar uma base para a empresa poder crescer. Porque olha só, vamos pegar um exemplo, às vezes até de empresas, que foi o que eu falei, né? Eu tinha falado antes, empresa que cresce sem saber como que cresceu. É porque a empresa não tem missão, visão e valores bem definidos. Porque quando ela tem isso bem definidos, ela cresce sabendo por que ela cresceu. Porque ela tem um planejamento, ela tem um direcionamento, ela tem um foco, ela tem um norte, ela sabe onde ela vai chegar, ela sabe quem que ela sabe os valores que ela tem. Porque você imagina você entrar dentro de um carro, que você não sabe qual carro que é, você não sabe quem é que vai dirigir o carro, você não sabe para onde que você vai, você não sabe que trajeto que você vai fazer, sem saber de nada. Para onde você está indo? Imagina. Agora imagina um empresário que entra dentro, um colaborador que entra dentro de uma empresa, que não sabe que empresa que é, para onde que ela vai, quais são os valores que ela tem, quais são os comportamentos que eu preciso ter dentro da empresa. A pessoa fica perdida. E aí é onde está. As empresas às vezes crescem e não sabem por que cresceu. Porque não tem isso muito bem definido. A partir do momento. Porque eu vejo que tem patamares, né? São patamares. A empresa ela pode crescer. Aí vai chegar um ponto que ela vai precisar de se estruturar para crescer mais. E aí tem empresários que crescem, que chegam num nível que os caras ficam estagnados. A empresa não consegue crescer mais. Por quê? Porque não tem uma definição, não tem uma visão clara, não tem objetivos claros para onde quer chegar. Então isso trava o crescimento da empresa. Então chega um ponto que a empresa precisa ter essas definições para ela poder crescer. Então missão, visão e valores, eles são essenciais em qualquer empresa. Até um MEI, um microempreendedor individual, ele tem que ter isso muito bem claro. Porque um dia ele vai ser uma empresa no Simples, um dia vai crescer, vai ter mais colaboradores. Então até um MEI que está começando a sua jornada no mundo do empreendedorismo, ele tem que ter missão, ele tem que ter visão, ele tem que ter valores, tem que saber para onde ele está indo. Então isso é muito importante, essa crença que as pessoas têm de que isso é algo só para bonitinho, que fica ali na parede. Não é. Isso é algo muito importante que deve ser valorizado, por todo e qualquer empresário, seja um empresário pequeno, a empresa, quanto a empresa, que é uma empresa grande. Isso aí vai fazer com que a empresa ela se desenvolva e ela tenha os resultados que ela precisa. Então, tira essa crença da sua cabeça. Comece a dar atenção para esses 3 pontos aí que são muito importantes. E sabe uma coisa que eu vejo às vezes, Felipe, que pode confundir um pouco o empresário? É que não é que o colaborador dele, por exemplo, chega para ele e fala assim: estou sentindo falta da sua visão, missão e valores. Ninguém vai falar isso para ele. Ou raramente alguém vai falar isso para ele. Mas o que acaba acontecendo é aquilo que você falou. O cara chegou num determinado momento que ele não consegue segurar líderes, ele não consegue formar líderes, ele tem um turnover muito alto dentro da empresa, ele não consegue segurar colaboradores, ele tem dificuldade de contratação de pessoas. Entende? A empresa começa a chegar naquele ponto que você comentou agora. Ah, mas eu cheguei até aqui agora sim, isso por que agora eu tô precisando disso? Porque você chegou até onde dava para chegar e às vezes você chegou até bem longe. Inclusive, às vezes você vê empresas grandes, cara, ou com uma estrutura assim já razoável, que isso não tá claro. E aí começa, o empresário fica na dúvida, ele não sabe filtrar na hora da contratação, ele contrata pessoas erradas, as pessoas não ficam, ele tem clientes errados que não valorizam o ticket dele, que não valorizam o preço dele, entende? Isso começa a gerar um monte de situação. Por exemplo, uma empresa que fica só na briga por preço, por exemplo, ela está sempre tendo que vender mais barato, provavelmente ela tem uma disfunção ali na questão da missão, da visão e dos valores.
que não está claro para o cliente que está chegando ali, que está indo embora por causa do preço. Ele não está vendo o valor agregado, ele não está vendo o porquê que ele vai pagar mais caro naquilo. Então, acho que isso é uma dica que fica assim, se a pessoa começa a perceber, o empresário, o líder, o gestor, que tem algumas coisas acontecendo dentro da empresa, dentro desses exemplos que eu estou dando, podem ser um indicador de que essa parte de base, que nem você falou, ou ela não está clara, ou ela não está bem comunicada. Porque às vezes até tem, a pessoa até fez, a empresa até tem, mas aí você rodou pessoas, você está com outra equipe, ou você expandiu, e isso não está claramente sendo defendido pelas empresas. E tem alguns clientes nossos, inclusive, Felipe, você sabe bem disso, que no começo de treinamentos, no começo de alguma reunião com a equipe, a gente vai lá e, lembrando que isso aqui faz sentido por causa disso, por causa desse valor, por causa dessa missão, por causa dessa visão, estamos aqui relembrando isso. Então, o gestor, no dia a dia dele, na conversa com o colaborador, ele pode falar, considerando a nossa visão até o final do ano, eu estou vendo que o seu dia a dia, o seu comportamento no dia a dia não está fazendo isso. Então, é a base para fazer o que precisa ser feito, né, Bruno? E nesse exemplo que você trouxe, que o cliente ele não consegue perceber o valor, na verdade, a equipe que não conseguiu transmitir esse valor para o cliente. Então, o problema aí está na base, no treinamento, na capacitação. Porque todo esse processo, já vamos entrar aqui no... Se você não sabe, eu vou falar agora o jeito certo de fazer isso aí. Que é o jeito certo de implementar missão, visão e valores dentro da empresa. A gente já vai entrar nesse assunto, que é o seguinte, eu preciso definir isso. É importante envolver os colaboradores, até na definição da missão. Já pode ter uma reunião mais a nível estratégico, nível tático, mas eu acho importante ter uma reunião também a nível operacional, para envolver, por mais que a empresa ela já tenha alguma estrutura daquilo ali, apresentar e pedir opiniões, pedir ideias para os colaboradores também, para construir missão, visão e valores. Por que isso? Porque isso aí você já está mostrando que os seus colaboradores eles são importantes para você. Para você estar definindo a missão, visão e valores da empresa, envolvendo essas pessoas, isso você já demonstra uma importância naqueles colaboradores. A partir do momento que tem isso definido, isso tem que ser comunicado. Comunicado com clareza. Comunicado de uma forma que as pessoas entendam. E isso tem que ser comunicado e tem que ser acompanhado, monitorado no dia a dia. E também tem que ser treinado. As pessoas elas têm que receber um treinamento prático de missão, de visão e de valores. E a partir daí, começar a monitorar. E é importante, por exemplo, quando a empresa ela tem isso bem definido, os valores da empresa, se tiver colaborador que não está seguindo os valores da empresa, ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido. Aí tem advertência verbal, advertência escrita e por aí vai. Mas tem que ser punido. Por quê? Porque para mostrar que isso é importante dentro da empresa. Que a empresa ela segue isso que ela colocou no papel, no dia a dia, na prática dela. Essa é a forma correta de colocar. E outra coisa, que aí vamos falar o jeito errado, vamos falar outra crença. Que aqui a gente vai transitando pelos os temas dentro desse tema, né? Pelos tópicos. É quando o empresário, e eu já ouvi isso, Tomás, muitas vezes nas empresas. Muitas e muitas vezes. Mas eu treinei. Você estava falando de comunicar, né? A missão, os não é só um dia, né? valores, eu treinei. Tá, como é que você treinou? Teve um dia que eu peguei, coloquei todo mundo na sala, falei o que é e tal. Isso não é treinar. Há 12 meses atrás. Isso não é treinar. Treinar é frequente, é diário. O treinamento eu não preciso fazer. É importante ter os treinamentos mais formais, mas eu também não preciso fazer um treinamento formal. Eu posso fazer uma reunião de check-in na minha semana, para abrir minha semana, e eu posso falar dos meus valores, posso falar da minha visão, posso falar da minha missão. Eu vou fazer um check-out na semana, eu posso relembrar novamente a equipe, minha missão, meus valores, o que eles fizeram durante a semana que está condizente com os valores. Se aconteceu alguma coisa durante a semana que está indo contra a missão, a visão e os valores da empresa. É assim, e treinar, fazer treinamentos mesmo, de treinar as pessoas com relação à missão, visão e valores, trazendo a realidade do dia a dia da empresa, com lista de presença,
com a apresentação e também no dia a dia. Então, essa é a forma correta de fazer. Não adianta eu treinar uma vez e achar que os meus colaboradores eles são expert, que eles entendem, que eles internalizaram aquilo ali. Meu amigo, você está enganado. Treinar é 10, 15 vezes se for preciso. E esse é um dos papéis do líder. A essência é servir. Não aprendeu? Vem cá, vou te mostrar de novo como é que funciona. E ensinar até a pessoa ela ter aquilo ali internalizado. Porque a missão, visão e valores, eles são muito importantes dentro da empresa. É muito importante que todos os colaboradores eles tenham conhecimento disso. Eu estou falando até da pessoa que faz a faxina na empresa. É importante ela saber. Teve um caso que eu vou contar que é muito interessante. Uma pessoa que eu não vou me lembrar agora quem foi numa empresa que estava fazendo construindo foguete para ir para a Lua, né? Olha que legal isso. E aí eles foram até o CEO, os diretores da empresa. Não, porque eu faço isso e isso na empresa, eu sou responsável por tal coisa, eu faço isso e aquilo e tal e tal. Aí tinha um senhor fazendo a limpeza, varrendo ali o corredor, né? E aí a pessoa perguntou para aquele senhor, e o senhor, o que o senhor faz na empresa? Ele fala assim, eu sou um dos responsáveis que está trabalhando para levar o homem para a Lua. O senhorzinho da limpeza, ele pegou a essência do negócio. Ele entendeu o valor da empresa, ele entendeu a missão, ele entendeu a visão, enquanto o senhor estava cantando de galo dentro da empresa. Então isso é importante demais. Esse para mim é um grande exemplo que mostra a importância do valor da empresa, da missão e da visão. Isso é uma coisa que se torna um filtro natural também, né, Felipe? Porque para os colaboradores, não é para todo mundo que isso é importante. Isso já gera um filtro natural das pessoas que se acoplam a essa missão, a essa visão, esses valores e que querem trilhar esse caminho junto. Então já é um processo de seleção natural, inclusive, de pessoas. Porque tem pessoas que não estão nem aí para isso. Beleza. Então talvez essa não seja a empresa certa para essa pessoa trabalhar. Porque já imaginou um senhorzinho da limpeza com um brilho nos olhos desse, sabendo que ele está ajudando o homem a ir para a Lua? Entende? Ou está ajudando em qualquer outra missão que a empresa tem de uma forma realmente verdadeira, né? E, ô Felipe, aí me diga uma coisa, para a gente poder ajudar o povo aí de uma forma didática, né? Como que você vê assim, ó, para a pessoa imediatamente conseguir construir a missão na empresa dela? Né? Como é que ela pode fazer isso já? Com papel, uma caneta na mão, como é que ela pode conseguir construir isso? Tá, para você que conseguiu entender o real significado da missão de uma empresa, para você que conseguiu perceber a importância disso e para você que quer realmente definir uma missão dentro da sua empresa, é importante que você tenha o principal objetivo. Qual que é o principal objetivo da sua empresa? Aquilo que vai atender o seu público-alvo. Esse principal objetivo da sua empresa está ligado à sua missão, a missão que você tem dentro da empresa. Outra coisa também que vai te auxiliar a construir a sua missão é qual que é o seu diferencial. Qual que é o seu diferencial enquanto empresa? O que você leva? O que te diferencia dos seus concorrentes? Isso aí também é outro ponto que vai te ajudar muito a definir qual que é a sua missão. E por que eu existo? Por que a minha empresa existe? Para que a minha empresa existe? Isso também é outro ponto importante que vai te ajudar a definir a sua missão. Esses 3 pontos, o objetivo principal, os seus diferenciais enquanto empresa e a razão de existir enquanto empresa. Por que eu existo? O que eu faço? O que eu levo para as pessoas através da minha empresa? Então esses 3 pontos são importantes para definir a missão da empresa. E essa parte, inclusive, Felipe, eu vejo que um desafio é conseguir ser simples, tá? Esses dias eu estava vendo uma placa de uma empresa falando a respeito da missão dela, né? Uma empresa de exercícios físicos, né? E ela colocava assim, que nós da empresa X somos uma modalidade de exercícios físicos e queremos impactar, blá, 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 tudo na missão. Sendo que, se fosse resumir numa frase curta, a missão o que era? Proporcionar mais saúde para as pessoas. Não precisaria nem necessariamente ter a parte de exercício físico. Por quê?
isso pode gerar uma limitação. Ou seja, essa empresa trabalha com exercício físico, mas daqui a pouco pode ter um nutricionista que trabalha a parte alimentar, ela pode ter um coach que trabalha a parte de mentalidade e também está atrelado à condição de levar mais saúde para as pessoas. Então eu vejo que o desafio, muitas vezes, que até existe uma técnica chamada proposta única de valor, né? Que é uma maneira do que? De você sintetizar isso, simplificar. Porque o quanto mais simples isso estiver, mais fácil é para você poder implementar isso no dia a dia das pessoas e ver o quanto isso faz sentido para o dia a dia das pessoas. Com certeza. É uma frase simples que você vai apresentar nessa frase os benefícios da empresa, você vai apresentar as vantagens competitivas da empresa e também o interesse do empreendedor. Qual que é o meu interesse com relação à minha empresa, né? Que aí você vai construir essa missão. Uma frase curta, simples, que traz esses 3 pontos aí. Porque quanto mais simples, é uma coisa que a gente preza muito aqui no plano empresarial, trazer as coisas dentro de uma simplicidade. Quanto mais simples, mais fácil de ser entendido, mais fácil de ser praticado. Então, uma frase curta que vai trazer todos esses benefícios que a empresa tem, as vantagens competitivas da empresa e o interesse do empreendedor ali com a empresa dele. Isso aí a gente consegue definir de uma forma bem simples, bem clara o que é a missão da empresa. Então, uma dica final aí fica, seja simples, né? Seja simples. Seja simples e sucinto para não inventar muita moda. Até porque você tem, né? Você tem a missão, a visão e os valores para construir. Se você colocar tudo dentro da missão, vai faltar texto depois, vai faltar espaço e vai faltar conteúdo para você usar nas outras coisas. E Felipe, e aí como é que a gente pode construir uma visão? Então, a visão é interessante, uma projeção, né? A visão, para construir a visão, eu vou fazer uma projeção de futuro com a minha empresa. Onde eu quero chegar daqui 3, daqui 5 anos. Pode ser também mais, dependendo da audácia do empreendedor, né? E então ele vai fazer essa projeção futura. Onde que eu quero chegar com essa minha empresa. E uma coisa que eu acho bem legal mesmo de fazer, eu vou até passar para vocês aqui uma ferramenta bem interessante para isso, que eu acho fantástica, que pode ser usada nesse contexto, que pode ser feita uma declaração dos objetivos que eu quero. Uma declaração mesmo. Algumas marcas chamam de manifesto, inclusive. Manifesto, uma declaração. Que isso pode ser até assinado pelos sócios, pode ser até registrado em cartório, para ter uma coisa assim bem validada mesmo, um documento formal com relação a isso. E uma dica que eu vou dar para vocês, que a gente vai usar de uma das técnicas do coaching, que é uma ferramenta que chama Carta ao Futuro. Essa ferramenta ela é muito interessante. O que você vai fazer? Você vai definir a sua visão. A partir do momento que você tem definido a sua visão, você vai escrever uma carta para você mesmo, com o que você quer, como que você quer que a sua empresa esteja daqui a 1 ano. A gente vai falar de 12 meses. A sua visão ela tá de 3 a 5 anos, mas essa carta vai ser num ano. Hoje eu vou escrever uma carta de como eu quero que a minha empresa esteja daqui a 1 ano. Você vai escrever essa carta, vai lacrar ela e vai guardar. Daqui a 1 ano você vai abrir e vai ver. E aí você vai ver como que você tá, se você caminhou para chegar onde você queria chegar. Muito legal essa ferramenta. Porque aí você vai acordar, vai ver, putz, eu falei aquilo tudo, cheguei agora, não consegui implementar nem a metade. Ou você vai abrir a carta e vai se surpreender, falar, nossa, eu pensava, eu tinha essa mentalidade antes de fazer a mentoria com o plano empresarial, eu tinha essa mentalidade, depois que eu passei pela mentoria com essa galera, olha como é que eu tô hoje com a minha empresa. Então é muito legal, muito interessante fazer isso aí. Ô Felipe, eu quero trazer aqui para poder ajudar as pessoas nessa contextualização entre missão e visão, né? Que eu vejo que as principais dúvidas assim das pessoas, né? Aí vou ler aqui o nosso do plano empresarial para ficar bem claro assim como que a gente construiu isso, né? Então a gente pega a nossa missão, tá? A nossa missão é transformar a mentalidade do empresário para ajudá-lo a impulsionar seus negócios e conquistar a liberdade. Ou seja, aonde que está a essência do nosso negócio? Na mentalidade. Então a nossa missão está lá na mentalidade. Para que através dessa mentalidade transformada, o empresário tenha a condição de transformar o seu negócio e alcançar os seus objetivos, que a gente traduz isso em liberdade. A pessoa que é livre para fazer o que ela quiser fazer, ela consegue conquistar os objetivos que ela está buscando. E aí, enquanto visão, olha só, o quanto que é importante a data dessa visão. Né? Porque ela fica muito naquilo que você falou. A gente está chegando perto. Onde que a gente está nesse momento, né? A nossa está assim, ó.
A nossa visão consiste em ser reconhecida até 2028, ou seja, tá aí 5 anos, é o prazo que a gente estabelece, como uma das marcas mais influentes do mercado empresarial, inspirando líderes e empreendedores que transformam a sociedade. Ou seja, eu quero inspirar as pessoas para quê? Para transformar a sociedade. Então eu não quero só inspirar as pessoas para ela ser o mega do empresário ricaço, poderoso, entende? Não, é para transformar a sociedade. Então quando a gente coloca isso no papel, documenta, isso direciona toda a nossa linguagem, todo o nosso tom de comunicação, toda a nossa forma de fazer as coisas, para que as pessoas se identifiquem com isso. Então se você está querendo transformar a sociedade, seja bem-vindo a bordo. É essa a nossa missão que a gente quer construir junto contigo. Muito legal. Legal, né, Felipe? Muito legal. Uma forma de colocar para as pessoas, né? Eu vejo que facilita, assim, as pessoas verem as coisas construídas. Para que ela fale, não, pera, beleza, então, agora entendi. A minha missão é porque que eu levanto todo dia. A minha visão é onde que essa missão vai me levar daqui a certo período de tempo, né? E ajuda as pessoas a saber, pô, peraí, estamos acertando, estamos errando, estamos mais longe, estamos mais perto. Aquele objetivo que eu tracei para minha empresa me aproxima, aquele objetivo me afasta, entende? Aí você consegue saber até uma filtragem de oportunidades. E vou fazer um gancho aqui para um outro episódio que a gente fez, eu não vou me lembrar qual que foi. Mas a respeito de inteligência emocional. Quando a gente tem isso muito bem definido, isso facilita o empresário até ter uma inteligência emocional. Porque tem um propósito ali, ele vai saber qual o objetivo, né? E isso vai direcionar a forma como ele vai lidar ali com os seus colaboradores, por exemplo, né? Então isso é muito importante. Uma coisa que é importante de falar, que o Tomás não falou, é que esse trabalho que a gente fez de definir a nossa missão, nossa visão e os nossos valores, isso foi feito em conjunto com a equipe. Não foi ideia nossa só. As pessoas deram sugestões, as pessoas construíram isso junto com a gente. Então isso facilita, isso está dentro, correndo nas veias das pessoas, está internalizado dentro delas. Legal. E depois eu vou falar aqui os nossos valores. Depois que você entrar nesse tópico aqui, que é o que eu quero te perguntar agora, é exatamente isso, né? Como que a empresa define os seus valores? Como que isso pode ser construído? Legal. Se você tem dificuldade ainda de definir os valores da sua empresa, vou te dar uma dica muito simples, mas muito valiosa. Pensa na sua empresa como uma pessoa. Uma pessoa. Quais atitudes você gostaria que essa pessoa tivesse? Como que você gostaria que essa pessoa fosse vista? Como que você gostaria que ela fosse admirada? Por que essa pessoa seria admirada? E aí você vai listar todas essas atitudes, e o empresário é importante ver se essas atitudes, porque valores são comportamentos, né? Se essas atitudes que foram listadas, pensando no CNPJ como uma pessoa, se eles estão de acordo com os valores do empresário. Você quer ser amigo da sua empresa, né? Esses valores dessa empresa, né? Essa empresa seria minha amiga, né? Isso é muito importante. E é algo que a gente faz aqui no plano empresarial, quando a gente entra para fazer uma consultoria numa empresa, por exemplo, e a empresa ainda não tem bem definido esses 3 pontos. Vamos pegar o exemplo dos valores, que é o que a gente está falando agora. A empresa não tem definido os valores, ou tem definido os valores, mas ainda não é aquilo que se conecta. A gente faz um primeiro trabalho com os empresários, com os sócios, para identificar os valores deles, para depois, a partir daí, a gente identificar os valores da empresa, né? Então isso é muito importante, porque valor está relacionado à atitude, está relacionado a comportamento. Já vi isso resolver relação societária, inclusive, hein? Já passamos por isso, Já passamos por isso. Então a gente já teve até exemplo de resolver problemas, né, entre sócios, né? Por não ter esses valores bem definidos, né? Valores, missão e visão. Então esse exercício é um exercício simples, mas é um exercício muito interessante. Você pensar na empresa como uma pessoa. Quais são as atitudes que essa pessoa ela precisa ter? Quais são os comportamentos? Né? Como que eu quero que essa pessoa seja admirada pelos outros? Isso aí já é uma chave bem interessante para poder definir os valores. E uma coisa que eu vejo que é importante, Felipe, que a gente fez isso no plano empresarial também, eu vou ler aqui também para poder ilustrar esse processo, né? É por que esse valor é importante. O que ele quer dizer, esse valor? Porque senão o que acontece? Você fala assim, honestidade. Isso pode ser interpretativo.
Entende? Então, se a empresa não explica como que aquele valor é importante ou como que ele se aplica no dia a dia da empresa, ele também não fica claro. Então, por exemplo, um dos nossos valores, e que é o que a gente busca assim, ter um cuidado especial com ele, né? Comunicação assertiva. Como? Né? Procuramos ser claros, objetivos e validamos que estamos sendo compreendidos. Olha o quanto isso é importante. Para você saber se a sua comunicação está assertiva, você precisa saber se a pessoa está entendendo o que você está falando. Então, isso é um cuidado que a gente tem. Então, nós vamos fazer uma enquete aqui agora com as pessoas que estão nos acompanhando. Coloque aí nos comentários ou mande para a gente pelo Instagram do Plano Empresarial se você está entendendo o que a gente está falando aqui. E se não estiver entendendo, fala por que você não está entendendo, que nós vamos dar um jeito de fazer você entender. Porque esse é um dos valores, um dos principais valores, tanto que é o primeiro. É o primeiro valor que a gente definiu. Que a nossa mensagem ela tem que ser clara. As pessoas têm que entender o que a gente está falando. Isso a gente preza muito por isso. Então Legal. vamos começar a votar aí a enquete. Vou começar a colocar a rodar já, né? Segundo tópico que a gente tem, Felipe, criatividade. Adaptamos ou criamos as mudanças necessárias para uma evolução constante. Ou seja, falar que não dá para fazer aqui dentro, olha, é restritivo. Não é uma coisa assim que a gente baixa a cabeça. Ah, não consigo fazer, não dá para fazer, não tem como fazer. Já tentou? Já tentou, já começou, já buscou, já viu. E disso muitas vezes nasceu coisas fantásticas. Fantásticas. Até então, não dava para fazer. Entende? De repente, deu. Entende? Porque alguém foi lá e fez. E se alguém já fez, principalmente, é porque dá para fazer. Se ninguém fez, tem que avaliar bem certinho, porque às vezes ninguém fez porque ninguém quis fazer, ou não teve a sacada, não teve a ideia para fazer, né, Felipe? Aí você vê como a gente vai explicando, né? Como que cada coisa funciona. Por exemplo, honestidade. Aquilo que eu falei antes, né? É um valor que a gente tem aqui. Somos transparentes em nossas relações, respeitando a individualidade em cada ser humano. Ou seja, nós estamos numa equipe, mas existem as particularidades, existem as necessidades específicas de cada pessoa no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu ambiente, na sua forma de ser e de fazer. Que não quer dizer indisciplina. Que não quer dizer que cada um faz o que quer. A gente tem um direcionamento, a gente tem uma missão, a gente tem uma visão. E dentro disso existe a questão da gente ter honestidade, da gente ser transparente, que eu vejo que é um ponto importante. Para mim, uma definição de honestidade é ser transparente. É falar o que está pensando. E a gente, nós mesmos aqui, na construção de pauta, de conteúdo material, a gente não, cara, tá muito grande, tá muito pequeno, tá muito curto, tá muito não sei o quê. A gente vai trocando ideia, porque a gente tá construindo isso junto. Não quer dizer que eu preciso fazer como você quer, nem que você precisa fazer como eu quero, mas a gente sabe o que cada um tá pensando e a gente compartilha as nossas opiniões, né? E esse valor de honestidade, ele é muito importante para o primeiro valor também, que é da comunicação clara e transparente. Então, quando a gente tem esse valor da honestidade, que a gente quer ser transparente, isso se estende a tudo, inclusive ao processo de comunicação. Se a pessoa está fazendo algo que não está dentro do que foi planejado, a gente ser transparente com a pessoa. Se ela está fazendo algo que está fora de um dos valores da empresa ou que está fora da nossa missão, da nossa visão, isso também tem que ser comunicado de forma transparente. O que é importante é o jeito, a forma como vai comunicar. Isso é algo que a gente preza muito aqui no Plano Empresarial, porque a gente trabalha muito esse valor da comunicação e da honestidade e tentar comunicar de uma forma que a gente se coloque no lugar do outro, que a gente tenha empatia pelo outro, para poder fazer uma comunicação que seja uma comunicação boa, positiva, pensando construtiva, pensando em elevar a pessoa que a gente está comunicando e não colocar a pessoa para baixo. É um processo de construção para que a pessoa ela seja melhor. Então, esse valor eu vejo que é muito importante para direcionar a comunicação dentro da empresa, a honestidade. Aí um valor que a gente tem também, né, Felipe? Liberdade. Acreditamos que ter tempo de qualidade é indispensável para ser feliz. Né? A gente trabalha pra caramba, a gente luta, a gente está buscando a construção de algo. Né? Mas a gente tem que... E eu vejo que isso até faz um sentido, porque essa luta, esse dia a dia, ele não é uma coisa pesada. Ele não é uma coisa que faz a gente sofrer de uma forma além do necessário. Não quer dizer que é fácil. Às vezes cansa. Né? Mas a gente é livre para estar fazendo isso. A gente quer estar fazendo isso e a gente procura fazer isso
dentro das possibilidades, equilibrando as outras áreas da nossa vida. Então, tenho tempo de trabalhar no sábado o dia inteiro. Tenho tempo também de o sábado o dia inteiro estar com a família ou curtir alguma outra coisa nesse sentido, né? Outra coisa importante nesse valor liberdade também que a gente tem é que tem a ver com autonomia também, né? Autonomia. A gente procura dar autonomia para as pessoas que estão trabalhando com a gente, só que uma autonomia com responsabilidade. E porque uma outra crença também, tá? De muitos líderes, de muitos empresários, é querer centralizar demais as coisas e não delegar. Então isso aí, essa liberdade também tem a ver com isso, de a gente delegar as coisas, dar autonomia para as pessoas fazerem, dar autonomia para as pessoas criarem também. Acreditar que as pessoas são capazes de fazer. Né? Exatamente. E isso tem essa liberdade. A pessoa também tem a liberdade, né? Nesse sentido também. Você vê isso, o que a gente preza é pelo resultado. Ela tem que trazer o resultado. Quando você tava falando a gente começou o episódio, aí eu tava vendo uma postagem que entrou no Instagram e eu não tinha nem visto a postagem, né? E daí a gente tava falando justamente disso, podia ser melhor aqui, podia ser melhor ali, tá feito. Vamos corrigir no próximo, vamos fazer melhor no próximo? Claro que se fosse alguma coisa que jogasse contra tudo que a gente está falando aqui, a postagem seria excluída e a gente ia fazer de novo, não tem problema. Mas é a liberdade de deixar as pessoas também percebendo aonde que elas precisam melhorar, porque a gente não trabalha pela conscientização. A gente trabalha é tudo uma coisa fechada, enclausurada, as pessoas elas precisam começar a perceber aonde que elas podem desenvolver melhor alguma coisa, né? Aí, um valor que a gente tem, mentalidade empreendedora. Potencializamos nossos talentos e somos responsáveis pelo sucesso. Que tá exatamente esse exemplo que eu dei agora. Antes de ler até aqui, acabou casando, né? Que é realmente as pessoas que fizeram aquele conteúdo, fizeram com qualidade, estava muito bem feito. Alguns detalhes eu poderia achar que tinha que ser diferente? Poderia, mas às vezes é só uma opinião pessoal. Não chega nem a entrar num ponto assim tão especificamente falando no sentido assim de que ficaria melhor ou que ficaria pior. Entende? É só uma coisa de um outro ponto de vista, né? Nesse ponto aí da mentalidade, é um valor importante para nós e o que está dentro da nossa missão, né? Essa mudança de mentalidade. E é algo que a gente faz dentro de casa, a gente pratica aqui no plano empresarial. Se a gente vê, por exemplo, percebe a necessidade de algum colaborador nosso, por exemplo, a pessoa está precisando desenvolver mais a inteligência emocional, a pessoa está passando por alguma situação mais difícil na vida dela, a gente trabalha com essa pessoa, cara a cara ali, juntos para poder desenvolver, para poder auxiliar, para poder direcionar a pessoa para que ela tenha uma mentalidade empreendedora, para que ela tenha uma mentalidade mais positiva, para que ela tenha uma mentalidade de visão de futuro. Porque não adianta nada eu querer o colaborador tá aqui, querer ele produzir, querer ele tá bem mentalmente aqui dentro da empresa, se a pessoa está tendo problema em casa. Então a gente trabalha em cima disso aí também. Que isso aí é uma outra essência da liderança, é servir, é pegar na mão, é auxiliar. Muito importante. E a gente pratica isso aqui, graças a Deus. Legal. Aí o valor que a gente tem também, prosperidade. Para uma vida plena, buscamos o equilíbrio entre trabalho, família e espiritualidade, atendendo a cada uma dentro das suas necessidades. Então a gente está fazendo o que a gente está fazendo e um valor que a gente tem é um valor de prosperidade. E isso como um caminho, não como simplesmente um objetivo final. Eu vejo a prosperidade dessa forma. A prosperidade ela é o dia a dia. É eu estar bem, feliz, contente e estando realizado naquilo que eu estou fazendo no meu dia a dia, vendo as coisas acontecerem, vendo resultados serem construídos, Felipe. Esse também é um valor que eu vejo de muita importância para o plano empresarial. E para todas as pessoas, porque a gente está falando de prosperidade, mas a gente deixou bem claro os pilares que a gente está falando de prosperidade, que é família, trabalho e espiritualidade. Então, eu ter prosperidade no meu trabalho, o plano empresarial conseguir transmitir a mensagem que quer transmitir para as pessoas, a gente ter uma prosperidade financeira também com relação a isso, prosperidade com a família, eu estar bem com a minha família, eu estar bem com a minha esposa, eu cuidar bem dos meus filhos, eu ser um bom pai, eu ser um bom marido, eu ser um bom filho. Então, isso também é prosperidade. E na espiritualidade, porque nós, sem termos um arquiteto universal para nos direcionar, eu vejo que dificulta a caminhada. Então, dentro da espiritualidade também a gente vê essa necessidade de ter um equilíbrio e de ter prosperidade também no mundo espiritual.
E para fechar os nossos valores, e o objetivo é que isso possa ajudar você na construção dos seus valores, né? Não para você dar um Ctrl+C, Ctrl+V, ou quer dizer copiar e colar, traduzindo, né? Para quem não sabe o que é Ctrl+C, Ctrl+V, é a simplicidade. Então a nossa metodologia ela é aplicável no dia a dia do empresário. É isso que a gente quer que você consiga estar fazendo. É muito legal o seu convite de... Vai lá no nosso Instagram ou nos comentários onde você está assistindo esse vídeo ou ouvindo esse podcast. Coloca ali se você está entendendo, se você consegue aplicar, se você não consegue aplicar, onde que está a sua dificuldade, porque é aí que a gente está afinando, né? Porque eu vejo enquanto uma busca, ela é constante. A gente não está dizendo que a gente já está sendo simples. A gente está dizendo que esse é um objetivo contínuo do nosso processo e dentro desse processo a gente vai buscando melhorar. Por exemplo, a nossa plataforma de tecnologia, a gente via ela de uma forma linda, maravilhosa. Não estava tão simples. A gente mesmo estava apanhando dela em alguns momentos. Pivotamos o negócio, mudamos essa plataforma, estamos ajeitando ela e vamos usar uma nova plataforma. Ou seja, está ligada inclusive a mentalidade, né, Felipe? De estar empreendendo, de estar construindo, de estar fazendo. Então, esse aqui foi o nosso episódio, está sendo o finalzinho agora do nosso episódio sobre missão, visão, valores, como construir na prática, como fazer isso no seu dia a dia. Espero que você tenha conseguido aprender um pouco a respeito disso e que isso te ajude. Não vai esgotar o assunto, como eu falei antes, não vai esgotar o assunto. Isso é algo sempre, é algo mutante, assim, é algo vivo. A empresa vai estar sempre descobrindo, afinando, ajeitando isso. Agora, comunique. Não peque pela falta de comunicação. Se você já fez uma, faz 2 reuniões. Se você já fez 2, faz 4. Se você já fez 4, faz 8. Procure comunicar isso para as pessoas de uma forma constante, para que as pessoas entendam esses pilares da sua empresa, se identifiquem ou não com esses pilares da sua empresa e possam decidir pelo seu próprio nível de consciência se querem fazer parte dessa jornada contigo. E eu tenho certeza que se hoje, você que está ouvindo a gente aí, está se sentindo sozinho, solitário, como se estivesse tendo que fazer tudo sozinho, você não está sabendo compartilhar aquilo que você acredita. E as pessoas não estão comprando esse teu sonho, não estão aderindo a esse seu sonho enquanto um objetivo de vida para elas. E uma coisa que muitas empresas fazem é ajudar as pessoas a definirem um objetivo, um propósito de vida. Porque se tem uma coisa que esse mundão tá pouco ainda, é gente com propósito. É gente com um objetivo claro na mente, assim, para falar, eu quero fazer isso da minha vida. E as empresas, elas podem conquistar o coração das pessoas. Quando elas definem isso e colocam isso como uma visão para elas, as pessoas falam, olha, isso é legal. Eu também gosto disso. Eu também quero isso para minha vida. E nem sabia que queria, agora eu sei que eu quero. E a pessoa embarca e vem com a gente junto nesse processo. Tá certo, Felipeira? O que você me diz? Pra gente fechar o dia. O que eu vou dizer, assim, deixar como mensagem final é para que os empresários, eles valorizem mesmo esses 3 pontos, né? Valorizem isso dentro da empresa, façam acontecer, treinem os colaboradores, compartilhem, criem esses valores, essa missão e essa visão, porque isso, feito da forma correta, traz muitos resultados. E contem com a gente aqui, que a gente está sempre trabalhando e nos dedicando para trazer conteúdos que são muito bons e são aplicáveis no dia a dia. Esse é o nosso objetivo principal. Beleza, valeu galera, até o próximo episódio. Valeu Felipe, valeu Maurício, Valeu. da técnica operacional do nosso podcast. Valeu galera, equipe Plano Empresarial, até a próxima, valeu!